eu creio que nós temos que elevar a nossa pauta. Ouvindo a companheira auxiliadora, eu não posso me furtar, eu entrei na área sindical no momento mais desoportuno para a mulher, porque não se falava em mulher nesse país. Foi na época da ditadura militar e nós não tínhamos representatividade no governo, em lugar nenhum nós tínhamos representatividade. E eu era muito jovem e resolvi reativar, foi colocado na minha mão a reativação de uma associação para transformação em sindicato. E nesse momento eu tinha o quê? Um exército, né? Um exército, e a minha área era da comunicação, e muito visada, e isso fez com que eu me encontrasse sozinha praticamente nessa luta. E montei uma diretoria, né, um processo sindical, e passei a liderar um grupo de homens amedrontados que ninguém queria peitar regime militar. Quem que queria? Eles matavam, torturavam e tudo mais. Eu realmente muitas vezes tive que ficar respondendo a inquéritos e essas coisas, mas eu levava uma estagiária com um gravador. Eu fazia o inverso, né? Se eles tinham muita coisa, a gente corria o risco de entrar e não sair, ninguém mais sabia de você. Então eu levava uma estagiáriazinha, uma menininha com gravador e ia prestar todas as declarações que eles queriam. Também adentrei na Delegacia Regional do Trabalho da seguinte forma, que era liderada por generais, né? O nosso lá do Paraná, de Curitiba, era General Massa, o nome já dizia tudo. E eu fui lá e disse, olha, eu quero ficar aqui dentro, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu quero nas relações do trabalho, mas eu não sei como adequar o que eu quero ao que vocês determinam. Então eu tenho que aprender com vocês. E ali fui entrando e dando um passo, 2, 3, enfim. Depois de 5 anos de mandar o processo, ele ser indeferido, voltar, eu atravessando assim, eu tinha um agente do DOPS, um para de manhã, outro para de tarde, que eu botei a trabalhar comigo, a levar coisa, a fazer biblioteca, botei os dois trabalhando, não faziam nada, né? Só me vigiavam, eu peguei, vem para cá. E dentro da delegacia do trabalho, eu já tinha quase uma cadeira cativa. Eu ia fazer todas as minhas assembleias, tudo lá dentro. Porque naquele tempo se reunisse mais de 3 pessoas, auxiliadora, Donizete, sabem disso. Já era subversivo, não era terrorismo. Hoje é terror. Na época era subversão, era guerrilheiro. E aí eu fazia tudo lá dentro, muito explícito. As festas eu fazia da minha categoria, porque eu fiz festa, eu fiz um monte de coisa. Ninguém fazia nada, eu resolvi fazer um monte. Eu fazia dentro do círculo militar. Eu descobri que haviam cotas com os vereadores para as associações e sindicatos. E fui buscar. Enfim, saí com o sindicato, até o apoio do próprio ministro do Trabalho, na época Almir Pazianotto, e com 24 prerrogativas sindicais. Na nossa época, naquela época, a mulher não tinha sequer, ela tinha que ter o neném e no dia seguinte, de preferência, já estar trabalhando. Ela tinha 7 dias, 3 dias para dar conta do recado e voltar a trabalhar. Nós não tínhamos nenhuma lei, e eu tinha uma categoria que não tinha carteira de trabalho. Então eu comecei do zero e no painel era o Sindicato das Empregadas Domésticas e eu lá embaixo, 2 mulheres, loucas o suficiente para estar dentro desse ninho que era a ditadura. E como eu fazendo uma coisa e vendo lá Vladimir Herzog sendo morto, as coisas acontecendo, mas eu não me detive. Eu pensava assim, que se eu retrocedesse 1 milímetro, eu estaria sendo cúmplice. E não era uma questão só da mulher, era questão de uma categoria, era questão de uma nação. Então avançar naquele tempo, ao contrário, significava você realmente colocar a tua vida em risco. E nesse momento eu resolvi que a minha missão era essa mesma e que pouco importava se eu tinha casa, família, filho.
Importava que eu estava aqui nesse mundo com um papel e que tinha assinado embaixo desse papel. E embaixo desse papel eu segui uma trajetória, cumpri minha missão. Depois disso saí da área sindical, foi realmente muito, e entreguei o sindicato para a categoria e fui ensinar como se fazia em outras vertentes, como se fazia isso. Então, gente, hoje eu estou aqui ajudando no primeiro seminário da Mulher Trabalhadora da Força Sul, primeiro. Vejam bem, você pode ir passando os slides. O que nós precisamos, pode passar, o que nós precisamos entender é que a mulher hoje é maioria, e sendo maioria numa nação, tem poder. Se a questão de cota é 30%, que é realmente ridículo a gente discutir isso, nós temos o poder de ser a maioria. E como maioria nós elegemos, e como maioria nós temos querer, não é só poder, é querer. O que mais importa é saber o que nós queremos. Definitivamente sair da discussão e partir para a ação. Tá? O que é gênero? Expressão usada que identifica relações entre homens e mulheres e que são construídas na sociedade, e o que difere dessa relação passa a ser desigualdade no cotidiano, na vida familiar, no trabalho, no sindicato, nas outras entidades, na empresa e na política. Então as questões de gênero são discutidas frente às desigualdades. Eu creio que todas nós queremos igualdade. Eu creio que nós não precisamos ser mais, nós precisamos ser iguais. Aí se cria um mundo de equilíbrio. Eu quero agradecer de coração a Neuralice, porque ela montou um dossiê. O que está sendo passado aqui para vocês é um dossiê de slides que demonstra toda uma trajetória na questão de gênero, de mulher, de trabalho e principalmente de violência. Pode ir, querido. Qual é o objetivo desse seminário? Debater sobre as políticas públicas. Hoje eu atuo demais com as políticas públicas com relação a todas elas. E adentro, em todas as regiões, seja na esfera governamental, federal, estadual, municipal, entrelaçando essas três, para que chegue lá naquele quilombo, naquela aldeia indígena, naquela favela, na nossa comunidade, a política pública. Com essa coragem que eu tive lá atrás, que me embasa hoje, eu continuo. Não me importa para mim que partido seja. Importa que aconteça a política pública. Porque se eu for discutir partido, política partidária, não vou chegar em lugar nenhum. Agora, se eu for discutir política pública com quem toma a decisão, eu consigo resultados. Como é que eu consigo resultados? Quando a comunidade, quando as mulheres e homens assinam embaixo do querer. Então esse seminário de vocês, nosso, vamos chamar assim, ele tem como objetivo debater as políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero, o trabalho decente e empoderamento da mulher, com a perspectiva do fortalecimento da autonomia social. Autonomia social. Existe lei? Existe. Lei é imutável? Não. Lei é mutável. Tanto que cada uma de vocês, dentro da sua área de trabalho, dentro do seu sindicato, sabe que pode ser melhor. Que as questões que se debatem hoje podem estar melhor resolvidas. Então sempre é transição, é mudança. Nada é estático no quesito lei, tá? Cultural, política e econômica das mulheres do movimento sindical, contribuindo para o pleno exercício de sua cidadania. Esse evento contribui para definir importantes políticas para a Central no ano em que acontecem os congressos estaduais e nacional. Então é um ano de definições. Pode ir, meu querido. Qual é a finalidade? Esse seminário vai abordar a violência, ou essa palestra está abordando a questão da violência. E nós, considerando que as mulheres necessitam de maior valorização no mercado de trabalho, segundo a OIT,
a gente não pode fechar os olhos ao que acontece com a mulher nesse âmbito, certo? Então, nós estamos buscando melhorias no trabalho, na qualidade de vida, mas principalmente também nas relações da mulher com o seu entorno, com o seu marido, com a sua realidade social, certo? Esse fórum de discussão que se pretende, né, ele busca sensibilizar. A mulher é sensível. O mundo precisa dessa sensibilidade. O mundo está embrutecido, endurecido, é muito difícil a gente assistir televisão e conviver com o que a gente jamais gostaria de conviver. E o pior, que nós estamos convivendo com a maior naturalidade. A gente recebe verdadeiros mísseis de violência através das notícias. E tem que continuar, vai jantar, vai trabalhar, vai preparar seu cotidiano, e isso vai amortecendo. Isso acontece que a criança também recebe isso. Acontece que a criança está sendo informada e nós temos um papel definitivo nessa questão. Nós temos que mudar, sim, até a questão do currículo escolar. Porque não adianta só trabalhar a mulher. Nós temos que focar o homem, o menino. Não adianta ter lei de Maria da Penha. Eu tenho comunidade que está lá, os caras souberam. Maria da Penha, fizeram um bodoque do tamanho dessa bandeira e escreveram lá. Maria da Penha, o bodoque é para bater nas mulheres. Se a gente não educar os homens, ia lá, na Cacané-Poné. Se a gente não educar o menino e trabalhar essa igualdade, ele vai crescer com a ideia de que ele pode, porque a vida dele, a cultura dele foi essa. Ele saía para guerrear e a mulher administrava. Então ele não está errado na sua questão. Ele foi a força. Ele foi o motriz. E ele reage com força. Já viu o homem reagir com suavidade? Não. É da natureza masculina. O que a gente tem que trabalhar nas crianças é a questão da igualdade. É a questão de harmonizar homens e mulheres num querer comum. Certo? E se o menininho, ele não for trabalhado, ele cresce dentro do seu senso de razão, que é a sua própria força. Então, a gente, trabalhando dentro de secretarias, com políticas públicas, dentro da discussão dos fóruns, e com essa força fantástica que é a sindical, nós queremos rediscutir as questões. Nós queremos ver o que acontece numa escola. Hoje a família passa para a escola passa para a família, e estamos vivendo, não está agradável, a coisa está seríssima, tá? Quer dizer, não estamos conseguindo resolver. Nós temos que rever e ver de que forma melhor nós vamos tratar a questão da violência e o desenvolvimento de um país que necessita estar muito coeso nesse mundo extremamente instável. Vamos lá. Nós estamos aqui trabalhando. Vejam o escopo. Entidades profissionais da área de direito, vocês vão ter uma palestra em seguida com a doutora, educadores, estudantes, empregadores, setores públicos. Envolvidos no quê? Ampliação da valorização das mulheres no mercado do trabalho, do cumprimento da legislação trabalhista e de todas as legislações que protegem as mulheres contra toda forma de violência e discriminações, tendo como eixo o pilar estratégico, que eu acabei de falar: educação, segurança, direito e normas coletivas de trabalho, e proposições de políticas públicas e legislações. À tarde nós vamos ter espaço para discutir isso tematicamente, certo? Pode ser. 7 bilhões de habitantes no planeta, 49,7 são mulheres, se a gente contar os gays simpatizantes, né? A gente vai ter um percentual a mais agregado, né? Mas América Latina e Caribe constituem, em sua maioria, mulheres, ok? 278 milhões. Não vejo que esses números, 3 milhões a mais ou 4 milhões a mais,
sejam tão significativos. Vejo que a mulher pode se empoderar nesse momento e, vejam bem, se uma mulher um dia fizer greve, se as mulheres fizerem greve dentro de casa, não vou, né, vamos passar para o próximo slide. 200 milhões de habitantes, 51% são mulheres, 49% são homens. Pode passar. O que diz a lei? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Isso diz a lei, que não está sendo cumprida. Homens e mulheres são iguais. Artigo 7º. Proibição de diferença de salários. Eu não sei se a presidente Dilma ganha mais ou menos do que ganhava o presidente Lula. Vamos ver isso. Sabe? Porque se ela não ganha, já é um ponto de partida. Se ela ganha igual, por que as outras têm que ganhar menos? É lei. Então aí que está. A nossa discussão tem que partir dos princípios que estão sendo aplicados. E a referência é o seguinte: nós temos uma presidenta, e ela ganha quanto? E quanto ganhava o Lula? Ok? É aí o ponto de partida. Datas marcantes, como eu falei, é um dossiê. Nós temos em 1788, o Condorcet começou a reivindicar os direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres. 1788. 1827. Em 1700 a mulher tinha um papel, a gente tinha algum protagonismo, sim. E por isso nasce essa intenção. A primeira lei que permitiu que as brasileiras frequentassem as escolas, permitiu que a mulher fosse à escola. Em 1840, Lucrécia Mott luta pela igualdade de direitos para as mulheres e negros dos Estados Unidos. 1862, eleições municipais, mulheres podem votar pela primeira vez na Suécia. A Suécia hoje também é presidida, né, por uma mulher. Na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de medicina. Madame Curie, nós vamos ter muitas mulheres proeminentes. 1879, mulheres brasileiras têm autorização do governo para estudar em instituições do ensino superior. O que nós temos historicamente, por que aconteceu isso? Porque nós tivemos uma hegemonia, nós tivemos antes disso Cleópatra, um monte de mulheres, um monte de coisas. As rainhas, que até hoje estão aí, tem rainha aí. O país de maior poder no mundo, que é a Inglaterra, porque é o poder financeiro que determina, e eles têm, a maior moeda é a Libra, é presidida por uma rainha. Vejam o seguinte, o que aconteceu? Nós tivemos a égide da Igreja Católica, e nessa época, a igreja, quando se institui, embora não tenha nada a ver com a doutrina cristã de Jesus, a igreja não tem nada a ver com o que eu estou falando, com o nosso credo pessoal. A igreja, para garantir o seu tesouro, o seu valor, os seus poderes, ela cria como lei o celibato. Por quê? Porque se eu casasse com ele, se ele era da igreja, casasse comigo e a gente tivesse filho, o nosso herdeiro ia reivindicar onde? No Vaticano, né? Ele ia ter direito se nós fôssemos casados. Então, padre nenhum vai casar. Não casa mesmo, porque aí não tem herdeiro. Nós tivemos aí papas, bispos e, por exemplo, como César Borgia, né, rei, papa, tudo ao mesmo tempo, com 3 filhos, completamente malucos, Lucrécia e tal. Todo mundo sabia. Ele, inclusive, reconhece os filhos, mas formalmente não, certo?
Então isso gerou esse afastamento da mulher, porque o poder instituído era que determinava, e a mulher, então, a igreja era tão ou mais poderosa que os reis, se dividia territorialmente todo o mundo, né? O mundo era dividido, e quanto mais terras tivéssemos, mais castelos e mais exércitos, melhor. A mulher não estava nos exércitos, a mulher estava no castelo. O homem saía, ela administrava o feudo, né? Os filhos, as provisões e tudo mais. Então, veja, a mulher não tinha valor dentro da sociedade como função, tinha valor como função social, não como poder. Nós aqui, então, em 1932, temos com Getúlio Vargas o novo Código Eleitoral com direito a voto. Grande passo. Primeiro registro de participação feminina no parlamento brasileiro está aqui nessa, se vocês quiserem depois acessar, né? Está ali todo o histórico e nessa obra estão relacionados os principais fatos. Toda a história da mulher é muito importante, porque hoje a gente discute a violência da mulher. Até pouco tempo, até Dock Street ter morto lá, o anãozinho também matou a mulher, era lei a defesa da honra. Ele podia matar sim, estava garantido como defesa da honra. Então veja, é muito recente a nossa reação proativa na liberação da mulher desses efeitos, tá? Efeitos que foram colocados no decorrer do tempo, coibindo qualquer relação, mas que tinha um outro foco. Não era diminuir a mulher, era garantir outras coisas para os homens, inclusive o seu poder de liberdade cada vez maior, tá? Então, na política 2012, dando um salto quântico, na Câmara Federal são 45 deputados entre 513 membros, é bastante grande a diferença. No Senado, 54 eleitos, 7 mulheres. Eu tenho aqui um dado bastante interessante e animador, porque a senadora Ana Rita, ela abriu uma CPMI na questão da violência contra a mulher e está passando de estado em estado, inclusive passou por Paraná de uma forma extraordinária, aferindo, chamando o secretário de Segurança, secretário de Saúde, cadê os indicadores? E de dedo em risco dizendo, vocês não estão cruzando os dados. Ou seja, saúde, segurança, educação não se falam e não aferem dados. Então, claro que a violência vai crescer. Portugal, por exemplo, venceu, pode-se dizer que venceu das drogas quando ele jogou a questão da droga para a saúde. Ele tirou da segurança. É uma questão de saúde. É uma questão de ver o que aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente está acontecendo com ele. Não é penalizá-lo. Se a gente for penalizar, realmente nós estamos com as nossas cadeias lotadas. Dá pena de ver os nossos jovens. Lá em Araucária, você vai na colônia penal modelo, você olha 500 meninos presos. Meninos, jovens, lindos, estão lá. Droga, maioria. Por que eles chegaram lá? Porque a gente está deixando de lado. E esse é o social. E esse dentro da empresa, do sindicato, acontece também. Não tem como evitar. Nós estamos todos afetos a isso. Então a senadora Ana Rita, veja, constitui essa CPI onde é composta de 12 senadoras e senadores e 12 deputadas e deputados. Então, está equitativo, igual número de suplentes, e essa CPMI está funcionando. É muito interessante e é muito inteligente. Realmente a gente precisava disso. Começar a averiguar o que acontece na sociedade brasileira. Pode ir passando, né? Nós vamos vendo assim, ali está, ó, nos movimentos, ainda dia 8, a gente estava lá, nós tivemos no Paraná o triste quadro, vocês já vão ver, nós estamos liderando a questão da violência,
E aí, nessa mesma rua, no dia 8 de março, a gente, num círculo de mulheres, né, tomamos a rua e a gente desenhou os corpos das últimas vítimas, como se faz a própria polícia, que desenha o contorno do corpo, e as meninas deitaram ali, e isso foi muito importante. E a gente leu cada caso dos últimos recentes, das últimas vítimas, e chamava o nome delas, e isso foi muito bom. Cada uma de nós segurou uma cruz negra, e com essa cruz nós fizemos 7 paradas na cidade, reivindicando em cada parada direitos. Então, foi um movimento muito importante. A gente não precisou ficar gritando, a gente traçou esse movimento e impactou a cidade. Então, tudo que vocês se interessarem, inclusive desses slides, depois vocês podem pedir, a gente disponibiliza, porque está cheio de endereços onde a gente começa a ver como funcionam as coisas e aonde a gente pode caminhar. Porque se ficarmos no discurso, nós vamos ter problema. Nós temos que saber o que queremos e como, lembra do que eu falei, como fazer. Como fazer, como caminhar. Vídeos sugeridos. Aqui, vamos parar aqui um minuto. A TV Globo é uma das que mais pratica violência. A violência está sendo passada nas novelas como uma coisa absolutamente natural. Tem músicas de abertura que o ouvido da gente não detecta. Em compensação, nós temos um cérebro de uma capacidade que não dá para mim, não é mensurável. E como a criança, nós também é o que fica subliminarmente dentro da nossa mente, e nós não sabemos. Não, essa novela anterior tem uma música de abertura que, se vocês forem olhar a letra, ele diz: eu quero entrar em casa e destruir tudo, eu quero entrar em casa e matar todos. Se quiserem, mais tarde eu passo essa letra para vocês. Isso foi tocado durante 6, 7, 8 meses. A gente não percebe. Eu estou dizendo que a mulher, dentro da mídia, você não vê na Europa a mulher ser tão usada a nível da propaganda ou do seu corpo como no Brasil. Eu estou dizendo que daqui a pouco nós não precisamos mais da fotografia 3/4 do rosto. A gente põe bumbum, porque o que está valendo é o bumbum da mulher. Peito, né? Bunda, e aí? Então, veja, por mais que a gente goste de uma novela, por mais que a gente goste de uma programação, a gente tem que ter a noção do legado que nós estamos passando. E o que nós estamos absorvendo? Hoje o bandido na novela é mais mocinho do que mocinha. E termina bem. Eu tenho visto que cada novela que passa, o bandidinho, a bandidinha, e hoje as mulheres são as bandidas também, elas se dão bem. A última novela, eu fiquei muito atenta porque trabalhava com a questão do lixo, e nós tivemos durante todo o processo da novela as situações acontecendo dentro do lixão. Em nenhum momento falou-se o seguinte: separe o seu lixo. As crianças continuaram no lixo no final do último capítulo. Ninguém saiu do lixo. Então isso é o ideal do Brasil? Aquele cara, jogador de futebol, poderoso, cheio de poder, que simbolizava o mocinho, ele não fez nada por aquelas crianças. Que realidade é essa que passa uma novela? Hoje, nessa que está aí atual, eu estou falando porque é tendência que o Brasil assiste. O Brasil engorda a Rede Globo com esse financeiramente com o Big Brother, né? Então é um golpe fechado. Da novela em diante custa muito caro colocar uma inserção de propaganda. Caríssimo, nobilíssimo, de lixo. Não sou contra quem vê novela, é bacana, faz parte do nosso show. São nossos atores que se desempenham bem, nossos diretores, e é produto brasileiro, que passa hoje no mundo inteiro. Olha a responsabilidade. Sabe, então a gente tem que interferir e saber o que quer também aí. Ranking da violência. Quarta, a linda e ecológica Curitiba, que foi modelo para muitas outras cidades,
que levou seus dirigentes internacionalmente, lidera, quer dizer, descuidou a questão. Quarta capital do país em mortes violentas em mulheres, e o Paraná, terceiro estado do Brasil em número de homicídios de mulheres para cada 100 mil habitantes. É seríssimo isso. O primeiro dado é extraído da pesquisa do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e o segundo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Esses são os dados que a senadora Ana Rita aferiu também. Região metropolitana de Curitiba, Piraquara, no mapa da violência, então veja, estado, capital, região metropolitana, segunda cidade mais perigosa para as mulheres viverem, entre municípios com população feminina acima de 26 mil habitantes. Essa situação dramática é que nos remete a priorizar agora e através de importantes movimentos como este congresso, como esse dia, tá? Que é história, vocês estão construindo, vocês estão escrevendo a história. Não é história para inglês ver. Por que para inglês ver? Porque a Inglaterra, hoje a mulher na Inglaterra está em igualdade, tem seus direitos, tem todo... Ok, e os ingleses queriam ver o que os outros faziam. Então nós temos que mudar a educação, mudar a visão do homem. O Brasil fez um referendo e armou quem? Eu quero saber qual das meninas tem seu revólver hoje aí dentro da bolsa. Todas armadas. Vou pegar o meu aqui. Que eu saiba, a mulher não compra, não anda, é raro, né? Mas os homens estão. Vamos fazer um paralelo gigante? Os Estados Unidos, potência, todo o armamento bélico. O Brasil é desarmado. O que acontece com o Oriente Médio pode acontecer conosco. Nós temos que ter atitude. Nós temos que mostrar que o Brasil não é bunda e peito. É uma população que sabe dos seus direitos, que está buscando e que tem que crescer com maturidade. Tá? Não só de samba vive o Brasil. Nem só de futebol vive o mundo. O mundo paralelo é cheio de outras coisas. Vamos lá. O luto na bandeira na questão da violência contra a mulher. Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, está aqui o endereço. Estou falando que é um dossiê. Realmente a gente não tinha um propósito de palestra definido. Nós tínhamos que mostrar tudo para vocês. E tudo que a gente buscou está aí. Essa é a pesquisa da Neuralice, que mostra que nós temos uma lei de 6 anos, né, construída na dor. Realmente foi construída na dor. Teve que ela ficar paraplégica, tentar ser morta de novo e, depois de tudo isso, chegarmos a essa lei. O Paraná, então, assinou o pacto, iniciativa do governo federal. Veja, não saiu da gente do Paraná, veio de lá para baixo. Então, nossos políticos não estavam preocupados. Nossos movimentos estavam preocupados com o movimento, mas a gente, no todo, não estava preocupada com essa questão. E a mulher está afeta à violência no trabalho? Tá. Dentro de casa tá. Na rua ela tá também. Então, temos que olhar hoje os nossos olhos que permitem, quando eu olho para frente, meu olho vê o que está aqui do lado, o que está aqui. Então, não é só aqui. Eu tenho que ver o todo. Eu tenho que ver de forma linear, né? Então, existe já um compromisso. Se nos outros estados não existe, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul... lembrando Anitta Garibaldi, né? Toda uma história maravilhosa que teve aí. Vamos buscar também esses pactos ali. Porque quando você começa a delimitar, você já avançou. Não esperar chegar no indicador do Paraná para poder avançar. Vamos já aproveitar e colocar. Queremos assinar sim. A Força Sindical quer que se assine o pacto. Por que não assinou? Vamos lá? Aqui, enfim, em 2013, foi criada a Secretaria da Mulher. Eu até questiono, puseram uma bonequinha assim, muito light ali. Acho que tem que ser encarado com mais seriedade essas coisas, sabe? Porque você não está vindo numa historinha desenhada, é carne e osso, não estamos falando de desenho animado, né? Então, mas chegou. E com uma
pessoa uma mulher que é política, tem uma trajetória política, e eu espero que essa secretaria cumpra seu papel. Nós estamos ali na cola da secretaria, verdade ou não, Neuralice? Cada centímetro dessa secretaria vai ser medido pela gente. Nós vamos fazer andar, acontecer. As campanhas, nós estamos falando aqui, olha ali nossas crianças, essa violência que afeta todos nós e afeta uma mulher que tem um filho, sobrinho, neto, marido, ou outra, ou a filha, irmã, sei lá quem, com droga, a vida dela tá rachada. Ela vai trabalhar, ela vai cozinhar, ela vai até no baile, e ela não é ela inteira. A dor tá lá instalada. E qual é a solução? Ninguém dá solução. A polícia, eu sou do Conselho de Segurança, na última reunião, a polícia militar, civil e comunitária jogando toalha, dizendo: nós estamos julgando, nós não aguentamos mais, não sabemos o que fazer mais. Então é a hora da sociedade, é a hora de um movimento tão lindo como o de vocês, construído através, olha, foi dia a dia. O que a gente tem que ver da força sindical é o seguinte: ela não parou, ela teve continuidade, ela teve definição. Então vocês têm, por referência, a construção coletiva. Essa construção coletiva, vocês não imaginam que papel, que força realmente, o nome está correto, força, vocês têm no país. Tá? Só que a gente é muito, a mulher é sensível. E sendo sensível, o homem vai tratar, o que eu disse, a questão cultural, o homem vai tratar nós vamos fazer o próximo movimento, vamos fazer isso, ele é estratégico. A mulher tem que se inserir dentro da pauta nessas questões, tá? Está acontecendo, vamos fazer uma pesquisa na força, vamos ver aonde estão as maiores incidências de violência da mulher no trabalho. Vamos ver doméstico. Vamos ver, vamos começar a nos interessar no que a gente pode mudar pela força. Assédio moral. O assédio moral, veja, eu me lembro quando eu comecei na área sindical, a risadinha. Aquela risadinha no assédio moral: é você? Esse é você? Já dizia tudo. Já dizia tudo. E eu sorri e disse: sou eu mesmo. Fazer o quê, né? Então, a gente tem, e esse eu mesma continuou. Eu consegui realmente conquistar espaços sempre assim, nunca. Claro que tem retirada estratégica, tem hora que você tem que dar um passo atrás, mas nunca abandonar. O assédio moral, ele está caracterizado de várias formas, e a mulher se acostumou a ser destratada. Esse é um dos problemas sérios. Essa sensibilidade, esse perdão, mesmo com o seu companheiro, ele dá um berro hoje, ela estremece e ela não quer ouvir de novo o berro. Então ela começa a tratá-lo com mais sutileza, com mais carinho, para não ouvir o berro. Os outros vêm, os outros berros, e aí ela dá o seu primeiro, e aí ele revida com a mão. Quando a mulher grita de igual para igual, virou MMA. É luta. Entrou no campo da luta. Porque ele não admite que ela berre. E a gente não deve berrar mesmo. A gente tem que estabelecer o que é de direito. Não vai ser lutando dentro de casa que a gente vai ganhar alguma coisa. A gente perde. A gente perde. A violência, ela se instala, por exemplo, no trabalho, quando alguém te humilha, alguém te assedia, seja da forma, veja, da forma que for. Está aqui o bullying, dentro das escolas, dentro de todos os lugares, né? Você não reage. Você não reage porque você não sabe como reagir. Vamos procurar nas nossas assessorias jurídicas, vamos ver nos nossos sindicatos, se a gente não abre espaço para a transmissão do conhecimento, da informação, do
que fazer em determinadas situações. A gente pode criar uma ouvidoria nos sindicatos. E eu digo que o que acontece com a mulher acontece com o homem. O homem não nasce com cabelinho branco. Ele passa pelo estágio, ele é desmerecido dentro do trabalho, ele é humilhado também. Então a gente tem que ter os nossos mecanismos. Esses mecanismos nos orientam. Então, se eu tiver uma ouvidoria dentro do sindicato que diga, olha, aconteceu isso, eu não preciso ficar chorando no ombro da minha amiga, eu vou direto. Qual é a medida que eu posso tomar? Tá, agora já sei a medida. A partir daí, de que formas eu posso agir? Tá. Como é que eu não prejudico a minha relação de trabalho na defesa do meu direito? A gente tem que estar informada, para não errar, para não ir para o bate-boca, para não ir para o barraco. Não adianta, a gente perde no barraco, certo? Legalmente a gente perde. E a gente tem que estar aprumadas, sem medo de ser feliz. Vídeos da Paz. Roupa nova, você quer que toque aqui um pouquinho? Não, não? Vai passando. Tá. Aqui são as bandeiras de luta, né? As etnias, todas elas. O que eu estava falando é justamente assim, a gente está falando de igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Já falei aí o ponto de partida, que eu creio que seja esse. Tá? A referência ao o que está sendo aplicado. Negociação coletiva de trabalho e a pauta específica em gênero. Então aí entra o pontual. Nós estamos discutindo tudo em questão de salário, de horário, de... Será que a gente pôs aquilo que nos afeta diretamente? O gênero? Não, vamos inserir. Nem que ninguém saiba discutir isso ainda. Vamos começar. Tá? Nem que seja muito breve. Vamos começar. Vocês viram que é só há 6 anos a gente tem uma lei e que pouco tempo que a mulher conseguiu votar e se inserir, é tudo recente ainda, como se a gente estivesse começando o mundo agora, tá? Então aqui tem uma grande pauta que pode ser um ponto de partida para todas nós, dentro da sua esfera sindical, certo? Se hoje aqui colocaram aqui que tem homens que determinam qual é a calcinha. Pô, eu fui noiva com 14 anos, já estava com aliança. Naquela época eles faziam assim, o território é meu, já põe aliança. Aí o que acontece? Ele dizia, não use saia, eu quero que a tua saia seja aqui. Ele não queria a tua exposição, mas isso você não discutia. Então também a mulher é cúmplice da violência contra ela. Quando o cara vem e diz, você só vai usar calcinha XNY, você diz, pois então você só vai usar cueca XNY. A gente se calou muito tempo. E outra coisa, eu não preciso ir, você vai usar. Eu vou dizer assim, meu amor, tá, eu vou usar essa calcinha, mas por favor, eu queria te ver de cor de rosinha também. Eu vou comprar uma cuequinha linda pra você, tá, meu tesão? Vamos lá. Vamos ser inteligentes, gente, a gente sabe como fazer isso. Vamos dar uma contornada, o cara chegou embrutecido, ele tá furioso porque alguma coisa aconteceu com ele hoje, já chega jogando fora, e ele joga fora em casa. A gente já morre de pavor. Ele entra assim, a gente... Não fale alto, baixe a televisão, faça aquilo. Não pergunte nada pro teu pai hoje, porque ele tá... Não, calma. Nada, você vai chegar. Vem cá, meu amado, o que houve? O que rola? Muda um pouco a linguagem. Começa a trabalhar com ele como se fosse a piriguete lá da esquina. Entendeu? Vamos usar toda a habilidade que a gente tem de conquistar, de sedução, de convivência, como a gente usa para o desconhecido, para aquela pessoa que a gente não conhece, onde a gente se arma de toda a nossa simpatia, de todo o nosso belo sorriso, quando quer alguma coisa, certo? Ora, por que não vamos aplicar no cara que a gente diz que gosta, com toda a sua truculência, a gente gosta, se não estava junto, esses mesmos elementos. Vou não falar nada, dá para ele a cachaçinha dele, tome lá. Quando você melhorar teu astral, venha falar comigo que eu tenho uma coisa ótima para te dizer.
Nem que não tenha, inventa. Hoje vamos transar dessa forma, vamos ver um filme, sei lá, vamos discutir sindicato. Por favor, não vamos ser cúmplices. Quanto mais opressão, quanto mais medo, o medo detém. É o medo que detém o ser humano. E a gente cria cada vez mais medo. A gente tem uma mala, carrega a mala do medo. Tudo dá medo. Liberem os medos. Se a gente tiver medo, a gente realmente vai ficar no círculo do medo. Precisamos nos unir cada vez mais. E eu digo homens e mulheres. Mulheres nas suas conquistas. Agora, homens e mulheres nessa visão. Que os homens nos ajudem a educar os seus filhos e netos. Que eles digam que mulher realmente existe porque é necessária. Não é descartável. É tão ou mais importante. É tão ou mais importante quanto ele. Então, que o menino, que o pai tenha no filho o reflexo da mãe. A mãe dele ele não quer que ninguém maltrate. Então que ele ensine que a avó é igual à mãe. Que ensine que existe sim um tratamento adequado para a mulher. A mulher merece esse tratamento, mas tem que ser passado. E os homens podem fazer isso para os seus filhos. Melhor que a gente. Então vamos nos unir nessa visão. Na visão de que a gente pode reeducar uma geração. Estão aqui os países, estão aqui as mulheres, estão aqui, veja, acho que depois esse fica à disposição mesmo, porque olha, isso aqui é uma imensidão de informações. A Bachelet, né, secretária-geral adjunta das Nações Unidas e diretora de um monte de coisa, e quando se fala hoje também na pauta sustentável, sustentabilidade, o que é sustentabilidade? É quando um grupo, uma pessoa, uma comunidade, um movimento age com autonomia. A força sindical precisa que alguém delibere que ela faça isso ou aquilo, ou ela delibera que vai fazer isso ou aquilo? Ela delibera, correto? Isso é conquista. Isso é apropriação de espaço. Sérgio Buttigieg falou ali. Tá aí, a mulher tem que... é só ela avançar. Então vamos nos organizar, vamos saber o que queremos, não vamos ficar reclamando. Vamos ocupar o espaço que está. Senão ele continua a deriva, tá? Vamos fazer o primeiro, eu acho que vocês têm que fazer o primeiro circuito de futebol feminino, né? As mulheres têm que começar... A Copa vem aí, a força sindical tem que montar seus times e mulheres também. Gente, vamos adentrar em searas que a gente não entra. Vamos fazer esse mundo, sabe, um espaço nosso mesmo, onde tudo dá para ser tentado, dá para ser conquistado. Se a gente, no enfrentamento com empresas multinacionais, nacionais, que são extremamente rígidas, a gente vai conseguindo, por que na nossa vida solta, social, a gente não consegue? O enfrentamento da violência, ele começa com a nossa própria visão feminina de violência. O que é a violência? Violência é o seguinte, quando eu penso assim, o meu companheiro, vamos trabalhar aqui, me destratou, e eu penso assim, na hora eu penso, coitadinha de mim, quero que morra. Já matei o cara, entendeu? Se eu pensar assim, e é o que a gente sente quando é humilhada e maltratada, você reage igual, nem que você não tenha expressado, você já destinou, tá? Pense assim, eu não quero, esse cara eu não quero, eu quero o cara que eu conheci, é aquele cara que eu gosto, e é ele que eu vou encontrar todo dia. Não construir cada vez mais um monstro, desconstruir o monstro e trazer de volta aquele cara pelo qual você se apaixonou. E fazer lembrar quem ele era. Tá aí a nossa Dilma, né? 36ª presidência do Brasil com mais de 55 milhões de votos.
Ora, se o homem votou nessa mulher, é essa mulher que pode nos ajudar a mudar a realidade social. É essa mulher que no momento pode nos ajudar a deter a violência contra a mulher. Porque ela não foi votada só por mulheres. Ela foi votada por homens e mulheres. Certo? E ela está. Então, o que eu digo é momento histórico. Está aqui a história de cada uma de vocês. Tá? É a nossa historinha. É a nossa. A nossa ministra, né? Tem a mensagem no YouTube lá do dia 8 de março para todo mundo ver depois. Para todo mundo ver depois. Então as mulheres estão chegando lá. Ser mulher é desafiar os limites, é o que eu acabei de falar. A gente limita, tem limite invisível, o circo invisível. Ele não existe, mas a gente põe ele como limite. Os outros puseram e a gente obedece. Ora, a questão da segurança pública é tão grande que se nós, de repente, cada cidadão, olha, eu não quero mais contribuir no fator. Eu não vou contribuir no fator segurança, porque eu não tenho segurança em lugar nenhum. O governo inteiro se mobiliza, tá? Homens se unindo às mulheres. Tolerância para quem bate mulher. Realmente, se eu deixar que me batam, eles vão continuar batendo. Certo? Não adianta chorar. Nós temos que mudar a relação. Entre o homem e a mulher, só o coração pode bater. Realmente. Realmente. Escreva um bilhetinho desse, deixa dentro, em cima do criado mudo do teu marido. Não porque ele fez alguma coisa. Escreva só. Comece a interagir. Deixe bilhetes, escreva com o teu batom lá no espelho. Ele chegou chato, ontem ele foi assim mal criado, aconteceu isso. Escreva, eu amo você. Faça o que você é. Não mude, não embruteça. Seja o que você é. Ele se apaixonou também por você, pelo que você é. Se a gente começa a ficar igual, é insuportável, é insustentável. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. É isso aí que eu acabei de falar. Verdade, oração, simpatia, caridade, perdão, amor. Trocar. O mundo está muito violento. Ele já é violento por si só. Nós não precisamos colaborar todo dia com isso. Vamos lá? Provérbio africano: ser feliz é melhor do que ser rei. E é verdade. Felicidade não se mede. Felicidade está ali na cuinha de chimarrão. Felicidade é eu poder tomar meu chimarrãozinho, botar meu chinelo, minha bermuda, tá com o meu pessoal do sindicato, tá feliz com o que eu estou fazendo. Isso é felicidade. Quantos momentos de felicidade a gente tem no dia? Um monte. Só que a gente começa a se curvar do medo e potencializa a infelicidade. Amizade é tudo. É para rir, tô dentro. Para chorar também. Precisou? Tô aqui. Isso se cada mulher... Se vocês estiverem em casa, isso aqui... Isso detém certas atitudes. Lembrar que outras estão junto com você. Tá? Terminou, Neulia? Tá, então nós vamos... A gente está com uma questão de tempo, teria muito mais coisa para falar. A questão da liderança a gente pode trabalhar de uma forma extraordinária, mas dentro de um workshop, não se pode fazer de vocês assim uma pastelaria, a gente ir jogando as coisas. Eu acho que cada item de pauta pode ser discutido e nós podemos crescer sim. Não precisamos ter pressa, sair correndo. Precisamos ter maturidade que nos permita sair informadas. Como foi escrito por um homem, eu achei que era mais adequado colocar para vocês. Um direito na mulher. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e lhe disse: por que gastas tanto tempo com esta? E o Senhor respondeu: você viu minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente lavável, porém não ser de plástico. Ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias,
E ser capaz de funcionar com uma dieta de qualquer coisa e sobras. Ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho raspado até um coração ferido, e fazer tudo isso com somente 2 mãos. O anjo se maravilhou com os requisitos. Somente 2 mãos, impossível. E esse é somente o modelo estándar? É muito trabalho para um só dia. Espere até amanhã para terminá-la, senhor. Não o farei, protestou o senhor. Estou muito perto de terminar esta criação, que é a favorita do meu próprio coração. Ela já se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar 18 horas por dia. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. Porém a fizeste tão suave, senhor. É suave, disse Deus. Porém a fiz também forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. E te disse que estava colocando muitas coisas nela. Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima, corrigiu o Senhor. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar sua sorte, suas penas, seu desengano, seu amor, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo. És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Enfrentam a injustiça. Não aceitam não como resposta. Quando elas acreditam que haja uma solução melhor. Se privam para que sua família possa ter algo. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não têm mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração ferido. Porém, há um defeito incorrigível na mulher. É que ela se esquece o quanto vale.